As 7 colinas são citadas na Bíblia cristã, no livro do Apocalipse, como os 7 montes em que a besta está assentada. Aqui é preciso ter inteligência para entender. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. São também 7 reis. 5 já caíram, um existe, e o outro ainda não veio, mas, quando vier, ficará por pouco tempo. Apocalipse 17,9, 10, 1. Tal referência se faz devido ao período de perseguições aos cristãos, infligido pelo Império Romano durante os primeiros séculos até o ano de 313 DC com o Edito de Milão. João, autor do Apocalipse, diz: E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis, 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo, e, quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é, ela também o 8º, e é dos 7, e vai à perdição. Apocalipse 17, 7, 11. Os 7 reis são os 7 imperadores romanos. As 7 colinas de Roma. Roma foi fundada em 753 AC sobre o Monte Palatino. Descreverei as 7 colinas de Roma nos tempos do Império Romano. As outras são Capitólio, Monte Capitolino, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio e Aventino. As 7 colinas de Roma. As muralhas de Aureliano são uma linha de muralhas construídas entre 271 e 276 DC, em Roma, Itália, durante o reinado dos imperadores romanos Aureliano, 270, 275 DC, e Probo, 276, 282 DC. Elas englobavam todas as 7 colinas de Roma, além do Campo de Marte e a margem direita do rio Tibre, no bairro de Trastevere. As margens do rio dentro dos limites da cidade parecem ter sido deixadas sem fortificação, apenas, ao longo do Campo de Marte. O tamanho de toda a área delimitada é de 14.000 km². As 7 colinas de Roma. Roma Antiga Mapa. Mapa da Roma Antiga com a muralha de Aureliano em vermelho, em azul, século IV AC. Colinas de Roma Mapa. As colinas de Roma. Roma foi fundada em 753 AC sobre o Monte Palatino, uma das 7 colinas, Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino que rodeavam a comunidade primitiva. Outras colinas de Roma são a Pinciana e Janícolo, centro do culto ao deus Jano, não contadas entre as mais importantes. Roma foi fundada em 753 AC sobre o Monte Palatino, uma das 7 colinas, Capitólio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Célio, Aventino e Palatino que rodeavam a comunidade primitiva. Outras colinas de Roma são a Pinciana e Janícolo, centro do culto ao deus Jano, não contadas entre as mais importantes. Capitólio ou Monte Capitolino, Capitolinus, Campidoglio. É a colina mais baixa. Nos tempos antigos, no Capitólio foi erguido os templos de Júpiter, Juno e Minerva. Ali ficava a prisão Mamertina, onde Paulo e Pedro ficaram detidos. Hoje, lá estão muitos palácios e museus. Monte Quirinal, Quirinalis, Quirinale. Atualmente, ali estão a residência oficial do presidente da República Italiana e o palácio do mesmo nome. O Monte Quirinal, durante séculos, protegeu o sítio onde a cidade foi fundada. Antes de o Império Romano existir, um dos reis antigos da República Romana se estabeleceu ali, após conseguir a paz entre os romanos e os sabinos. Os sabinos ergueram naquele monte um templo ao deus mitológico Quirino, o deus que representava o Estado romano. Quirino também foi o outro nome dado ao deus Jano, deus romano das mudanças e das transições. A figura de Jano é associada a portas, entrada e saída, bem como a transições. A sua face dupla também simboliza o passado e o futuro.
Jano é o deus dos inícios, das decisões e escolhas. O maior monumento em sua glória se encontra em Roma e tem o nome de Janus Geminus, os gêmeos Jano. Por isso, o primeiro mês do ano tem o nome de janeiro, o que dá início ao ano. Neste monte havia os banhos de Constantino. Viminal, em latim, Colis Viminalis, em italiano, Viminale, é a menor das famosas 7 colinas de Roma. Ali se encontra hoje o Palácio do Viminal, sede do Ministério do Interior da Itália. Atualmente o termo, il Viminale, é utilizado para se referir a este ministério, il Viminale igual Ministério do Interior. A cúspide em forma de dedo aponta para o centro de Roma entre o Quirinal a noroeste e o Esquilino a sudeste. Ali também se encontra hoje o Teatro de Ópera e o terminal da estação ferroviária. Palatino, Palatinus, Palatino. Segundo a lenda, foi sobre o Palatino que Rômulo fundou a cidade. O nome deriva de Paris, o deus dos pastores. É nesta colina que se encontravam outrora os palácios de Augusto, Tibério e Domiciano, agora em ruínas. O termo palácio provém de Palatium. Nos tempos antigos, havia neste local o templo de Apolo Palatino, de Cibele e outros deuses pagãos, além do chamado Circo Máximo, em latim, Circus Maximus, em italiano, Circo Máximo. O Circus Maximus era um antigo estádio de corridas de biga e local de entretenimento dos cidadãos, situado no vale entre os montes Aventino e Palatino. Ele foi o primeiro e maior estádio da Roma antiga e do Império. Ele media 621 metros de comprimento e 118 metros de largura e podia acomodar mais de 150.000 espectadores. Ele se tornou o modelo para os circos em todo o Monte Esquilino. Compõe-se de 3 outros montes, Ópio, sul, Fagutal, oeste, e Císpio, norte. Não se sabe ao certo a origem do nome. Esquilino era um bairro residencial elegante. Mais ao sul, no local do Ópio, Nero construiu a sua extravagante Casa Dourada, construída após o incêndio de Roma, e, mais tarde, aí foram construídas as termas de Trajano, banhos de Trajano. No mesmo local foi encontrada uma variedade de esculturas no estilo Vênus, dentre as quais se destaca a Vênus de Esquilino, a estátua da mulher sem os 2 braços, numa área plana entre os montes Célio, Esquilino e Palatino. Nero construiu seu palácio, chamado de Casa Dourada, latim, Domus Aurea 64, 68 DC, na verdade, uma vila de festa, onde ele esbanjou a riqueza do Império Romano. Ou seja, a besta era o Império Romano.